Você já ouviu falar do projeto Os Dois Ministros? Eu quero ter a alegria de apresentá-lo a você. Deus olha para o fiel colportor evangelista com tanta aprovação quanto olha para todo fiel pastor. O trabalho do colportor inteligente e temente a Deus tem sido representado como igual ao do ministro evangélico. O mesmo ministério de anjos que auxilia a obra do pastor acompanha os livros que contêm a verdade. É tempo de olhar como Deus olha e aprovar o que Deus aprova. É exatamente assim. Quando Deus olha para um colportor evangelista, ele vê um ministro. Não creio que ele veja um ministro na perspectiva da função, mas na perspectiva da missão. É nesse sentido que a importância dessa obra é igual à do ministério. O pastor com a mensagem falada, o colportor com a mensagem escrita. O pastor com o livro dos livros, o colportor com livros que despertam interesse no livro dos livros. O pastor como pregador vivo, o colportor como mensageiro silencioso. Inspirados por estes textos proféticos e outra dezena deles, é que surge o projeto profético Os Dois Ministros. Não se trata de um programa, porque programas começam e terminam, vêm e vão. Trata-se de um estilo de vida para a colportagem. O projeto Os Dois Ministros visa resgatar o princípio profético, segundo o qual o colportor deve trabalhar em harmonia com o pastor distrital. Nossos administradores, tomados pelo senso do dever e visão do macro, trabalharão para que os diferentes ramos da obra possam receber igual atenção, como disse a serva do Senhor no livro Mensageiro da Esperança, página 69. Nessa jornada, não cabe negligência ou rejeição. A serva do Senhor chama de pastores imprudentes aqueles que lisonjeiam jovens promissores, dizendo que seu talento deveria ser empregado no púlpito em vez de simplesmente na obra do colportor. Assim, segundo a serva do Senhor, a obra de publicações é diminuída. O pastor não deve diminuir uma obra que Deus planejou que fosse grandiosa. Deus espera que a visão dos seus servos seja ajustada à sua visão, e não que a sua visão seja ajustada à míope visão humana. É uma grande bênção para a igreja quando esta aprende a ver como Deus vê. O que Deus revelou? Deus revelou que o mundo deve receber a luz da verdade por meio do ministério evangelizador da palavra em nossos livros e periódicos. Ellen White afirma que deve haver fiel desempenho do dever da colportagem, pois ela é importante e sagrada. O colportor em seu ofício deve sair ao campo com o coração abrandado e subjugado pela leitura da vida de Cristo. Ele deve beber profundamente da água da salvação, de maneira que seu coração seja uma fonte viva que flua para refrigerar os que estão quase desistindo de tudo. Ellen White recebeu instrução divina de que o colportor seria um cooperador do pastor. O fato da mente do homem não ser retentiva devido ao pecado tornou-se necessário livros para despertar e levar as pessoas a reconhecerem a verdade e enraizá-los e protegê-los contra erros enganosos. Revistas e livros seriam um meio de Deus conservar perante o povo as verdades para esse tempo, iluminando as pessoas com esta verdade numa proporção maior do que unicamente pelo ministério da palavra, fortalecendo assim o ministério evangélico em todo sentido. Para Ellen White, o mesmo espírito que impressiona a mente para que as pessoas leiam os livros é o mesmo espírito que impressiona a mente dos que ouvem a pregação da palavra. Sendo assim, o colportor deve compreender sua solene e sagrada responsabilidade de vincular à igreja todo aquele que tem sede e fome do pão da vida. Então, o vínculo do colportor com a igreja não é de alguém que precisa de um lugar para dormir, um lar para alimentar-se ou um sonho para a igreja realizar. O vínculo do colportor com a igreja deve alicerçar-se em 3 princípios. Primeiro princípio, o vínculo da missão. O livro Mensageiro da Esperança, página 59, diz assim: são necessários colportores evangelistas para caçar e pescar pecadores. O colportor, como um cristão, deve participar da comunidade de crentes na missão de salvar pessoas, mas ele não pode ignorar o que Deus espera dele, salvar pessoas com livros. Segundo aspecto muito importante, o testemunho.
Venham os que podem dar um bom testemunho de nossas publicações. Por isso que eles mesmos apreciam seu valor. A força, o ânimo e o êxito do colportor dependerá de quão plenamente a verdade apresentada nos livros esteja entretecida em sua própria experiência e desenvolvida em seu caráter. Jesus e os anjos darão êxito aos esforços de pessoas inteligentes e tementes a Deus, que façam tudo o que está em seu poder para a salvar. Terceiro vínculo do colportor com a igreja está relacionado com a motivação. O colportor evangelista que cumpre a missão e dá um testemunho fiel, seja através da sua vida ou mesmo através de vídeos e em nossas revistas, serão para a igreja uma doce fragrância, um cheiro de vida para a vida. O seu eloquente testemunho animará a igreja de Deus. Assim se verá que Deus trabalha com aqueles que cooperam com Ele. Há um apelo profético de Deus à igreja quanto à obra da colportagem. A igreja de Deus está repleta de homens e mulheres apenas aguardando o chamado. E eu estou aqui para falar ao seu coração que Deus te abençoe, que Deus possa usá-lo poderosamente e que você seja um ministro da página impressa. Deus te use hoje e sempre.